Assisti em entrevista recente que as pessoas que eu recebo há 33 anos como professor não estão menos inteligentes. O que acontece é que a inteligência mudou. Ela é hoje, por exemplo, mais visual do que textual. Ela tem mais o modelo Windows, várias janelas abertas, do que uma inteligência de um texto de Vieira. Então, meus alunos, posso dizer com toda garantia, porque eu sou muito crítico sobre a questão da inteligência. Ela não é menor hoje, ela apenas é diferente. Todas as gerações reclamaram das gerações anteriores. Para dar apenas um traço disso, quando surgiu a caneta esferográfica no Brasil no pós-Segunda Guerra, os bancos proibiram cheque com caneta esferográfica porque apenas a tinteiro era confiável. E, curiosamente, é mais fácil apagar a tinta da caneta tinteiro com hipoclorito, ou seja, com quiboa, do que da esferográfica. Mas é simplesmente a reação ao novo. A reação ao novo causa nas pessoas isso. Outro dado curioso, os alunos, provavelmente os jovens de hoje, leem mais do que você e eu. Porque eles vivem no celular 24 horas por dia trocando e lendo mensagens. Vai dizer, mas são textos ruins, é verdade, mas leem o dia todo, eles se expressam o dia todo. Talvez eles tenham dificuldade em entender uma oração subordinada longa de um período barroco, por exemplo. Mas eu sou otimista porque existe hoje uma capilarização do conhecimento, com inclusive os problemas derivados disso, mais gente tem informações, é mais difícil exercer o controle e o domínio da informação. E para o bem e para o mal, as pessoas se informam mais. Quando a gente fala internet hoje no mundo todo, há pessoas que vão morrer sem nunca terem acessado um computador. Eu acredito que todos nós professores somos elaboradores de tradução. Todos nós professores somos construtores de pontes. Como fazer o aluno perceber que Machado de Assis é uma maravilha? Como fazer o aluno ler Shakespeare, que transformou a minha vida? Como fazer o aluno entender que atrás do livro de Jó na Bíblia existe uma resposta fundamental para uma angústia humana, porque sofrem as pessoas boas? Como fazer o aluno perceber que um quadro de Caravaggio, que uma música de Beethoven, de que qualquer grande dado da cultura ocidental ou oriental tem e contém uma resposta para ele? Esta é a função do professor, a função de traduzir coisas. Toda tradução pressupõe um conceito complexo que a gente chama de entropia, uma perda do sentido original. Entropia é a perda dessa energia original. Quanto melhor o professor, menor essa perda. Então, quando eu digo a uma criança que uma máquina de escrever que eu coloquei numa exposição é uma impressora wireless, é uma maneira de traduzir para o universo dela. É claro que existe uma entropia nisso, né? Ela não é uma impressora, mas é para dizer a ele que existe um outro sistema, uma outra maneira, e isto é a função de um professor. Quando a gente consegue isso, e nem sempre é possível, é uma maravilha. Ser professor é uma atividade fascinante, porque enquanto o intelectual se preocupa com o conhecimento apenas, sua busca, sua validação, e é uma função fundamental, o professor se preocupa com o conhecimento e a transmissão dele. É uma preocupação dobrada. É mais difícil ser professor do que ser intelectual. Intelectual é um treino, professor é uma vocação muito específica. Intolerância, porque a tolerância é uma palavra que na sua etimologia latina remete a sofrer em silêncio. Então a ideia da tolerância é vista como submissão, e nós temos a cultura do macho alfa, que acha que é preciso não apenas ter opinião, mas impor essa opinião. A tolerância é uma grande virtude, mas a tolerância passiva que domina num determinado momento significa apenas o seguinte: eu não me importo que você seja lésbica desde que você não sente do meu lado. A tolerância ativa é aquela que diz que só é possível viver em sociedade e só é bom porque existe a diversidade. Então eu não apenas digo que você é lésbica e eu não sou, mas eu acho isso uma das melhores coisas que jamais aconteceu na história, que você seja diferente de mim. E a tolerância ativa proclama a diversidade como princípio. O que ocorre na internet? As pessoas não discutem, elas adjetivam. No momento que elas dizem petralha ou coxinha,
elas pararam e interromperam o fluxo racional. Elas negaram ao outro a capacidade de ser. No momento que eu lhe classifico com algum adjetivo, um substantivo que se torna um insulto, eu tento colocá-lo numa caixinha para impedir o diálogo. Eu expressei uma determinada opinião e alguém me manda a seguinte questão: por que você defende Che Guevara, que é um genocida? A minha opinião não tocou em Che Guevara, que eu acho uma personagem histórica, a quem eu tenho críticas e analiso historicamente, mas porque na gaveta dela, quem tem aquela posição que eu tenho, necessariamente adora Che Guevara, adora Cuba e vê a Coreia do Norte como um paraíso, porque é a única capacidade que essa pessoa tem de me colocar na gaveta. E esse xingamento, como todos os xingamentos, fala de mim e não do outro. É você olhar para o outro, reconhecer nele uma instância humana, não desumanizá-lo e ouvir um argumento, sem apenas classificar. Então, eu já escorreguei nessa questão também, já adjetivei pessoas, é um erro que eu vou tentar sempre impedir. É preciso ouvir. Ouvir é uma ideia. Eu cheguei a brincar sobre opinião, é uma metáfora que tem alguma vulgaridade, mas muita eficácia. Opinião é como uma parte específica do seu corpo, normalmente vista como o ponto final da digestão. Você pode dar, é seu, dê à vontade, mas não é obrigatório dar todo dia. E tem que perguntar se a pessoa quer também. Não dê como princípio, dê como amor, como prazer, e não como princípio. Né? Não precisa ter opinião sempre. Agora, como você disse, hoje, meu aluno de 18 anos entra na aula, lê 3 parágrafos de Kant, um dos maiores filósofos da modernidade, e diz: não concordo. Não há mais o espaço para dizer que se ele estudar 30 anos Kant, ele vai entender. Mais 30, ele talvez possa não concordar. A internet faz uma confusão que está na base de todo este problema. As pessoas confundem acesso a dados com formação. Informação com formação. O fato de tudo estar na internet não me torna nem médico, nem historiador. O fato de eu ter aberto uma conta no Facebook não me torna especialista em direito constitucional, nem capaz de emitir uma opinião claríssima sobre a Constituição de 1988, que divide até especialistas. O fato de toda a literatura ocidental estar hoje na internet não me torna um escritor, nem sequer um bom leitor. Então as pessoas acham que a informação está ao lado da formação. E a todo instante elas dizem: os historiadores não sabem nada. É verdade, os historiadores sabem muito pouco. Mas certamente alguém que fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área, talvez saiba 0,001 a mais que você. Os médicos não sabem nada. Mas certamente alguém que fez toda a medicina, residência e pós-graduação, talvez possa saber mais do que você. Nós não aceitamos mais hierarquia de conhecimento. E isto é uma pena. Atrás do ódio existe sempre muito medo. Atrás de um homofóbico não existe apenas um outro gay que não aceita a realização do sexo alheio. Existe alguém com muito medo. Pessoas com medo são agressivas. Atrás de uma pessoa que não tolera a sua opinião política, esbraveja e baba, existe alguém que tem um temor imenso que o seu mundo, ou que ele imagina que seja o seu mundo, desabe. E aí o meu conselho é o seguinte: nós devemos sempre debater, mas quando alguém arregalar os olhos, gesticular bravamente, começar a salivar, afaste-se lentamente, concorde, porque nunca devemos tocar tambor para maluco dançar. Agora, se não for isso, se alguém estiver expressando a sua opinião, discuta com essa pessoa, mas lembre que não dá para salvar todo mundo da sua própria ignorância, porque a ignorância produz uma zona de conforto, que foi estudado por Etienne Lavoisier no século XVI, no discurso da servidão voluntária. Não há nada mais agradável do que abrir mão da capacidade de raciocinar em torno de uma ideia fundamentalista, religiosa, de uma dieta específica, de uma seita, de um grupo ou de um partido. Ela produz em mim a total liberdade, porque eu paro de precisar escolher. Menos a banda larga. O que é excepcional no Brasil é o período de estabilidade política e econômica. Nós tivemos isso entre a era FHC Lula, nós tivemos isso durante o período mais ou menos do governo Médici,
estabilidade dada pela ditadura, inclusive, e crescimento econômico. Tivemos isso em alguns momentos da história do Brasil, como a década de 50, o gabinete de conciliação do Marquês do Paraná no Segundo Império. Estes momentos são excepcionais. Os momentos tradicionais brasileiros são os momentos de crise política e crise econômica. E, na maior parte das vezes, crise política com crise econômica. Então, na verdade, nós vivemos de crise em crise e de golpe em golpe na história do Brasil. Ocorrer que uma geração como essa de jovens hoje cresceu, praticamente adquiriu consciência sem inflação, com um presidente civil eleito, entregando o poder a um presidente civil eleito. Isso foi absolutamente excepcional, porque na verdade isso não ocorria há bastante tempo, essa sequência de presidente civil eleito. Quando Fernando Henrique Cardoso, eleito pelo voto direto presidente, passou o poder a Luiz Inácio Lula da Silva, eleito pelo voto direto civil, as pessoas não se dão conta que isto é exceção no Brasil. Quando Lula passou o poder a Dilma, isso é exceção. De novo, isso não vai ocorrer tão cedo. Ou seja, nós vivemos de golpe em golpe. E a regra brasileira é sempre aquilo que nós temos em espaço, às vezes, de 10 anos, temos 10 ou 12 presidentes, como entre 54 e 64. Um país de contradições sociais tem contradições políticas. Um país de desníveis econômicos tem desnivelamento político. As crises aqui são distintas das crises vividas na Dinamarca ou na Noruega, onde há embate político. Mas aqui nós temos respostas diferentes para o Brasil. O Brasil é um país múltiplo, plural. E há grupos, neste momento, à esquerda e à direita, que estão invalidando a pluralidade da resposta, dizendo: a minha resposta é a única possível, porque é a única válida, a única que está ao lado do bem e da ética, e a sua está ao lado do mal e da falta de ética, né? Esses grupos são sempre um pouco perigosos, tanto à esquerda quanto à direita. Enquanto for esse parlamentarismo envergonhado ou presidencialismo de coalizão, não dá certo, porque ele vai reunir o pior de dois mundos. No parlamentarismo é possível isso, porque o primeiro-ministro nasce do parlamento. No momento que o presidente nasce das urnas e o parlamento é a sua condição de governabilidade, o presidencialismo de coalizão não pode dar certo. Segundo dado importante é que, acima de tudo e essencialmente, a política diz respeito à estrutura social, que, baseada em opiniões contraditórias de uma sociedade muito marcada pela divisão, que ainda não superou traumas históricos como a escravidão, é uma sociedade que ainda está aprendendo a conviver com o outro e sequer ainda aprendeu a ideia de isonomia jurídica. A expressão "você sabe com quem está falando", que um colega meu, Cortella, diz possível apenas ser utilizada em graus finais de Alzheimer, quando eu não sei mais quem eu sou e posso perguntar a alguém, é herança de um período que a lei vai ser aplicada exclusivamente para um grupo. Então, você sabe que eu sou daqueles que não vai se submeter a essa fila. Esta falta de crença na isonomia é um aprendizado importante para isso. Então, acho que é um modelo. Reformas. A adoção de um voto distrital ou distrital misto. A exigência de fidelidade partidária. Se você quiser trocar de partido, perde o seu mandato. A inclusão da corrupção como crime hediondo, de tal forma que a pessoa perca de fato sua possibilidade sendo condenada em todas as instâncias. A necessidade de partidos orgânicos, que representem uma ideia, e não apenas de partidos de aluguel. A necessidade de que as campanhas, nós já demos passos bons para isso, sejam mais claras. Tudo isso poderia melhorar. Eu não sou um otimista a ponto de achar que o paraíso é perfeito, mas dá para evitar o inferno. Então nós precisamos de partidos representativos, precisamos de uma população cada vez mais ilustrada. Então, como fazer as pessoas melhorarem? Isso tem a ver também com melhoria social, com melhoria de condições. Um grande político, no sentido positivo e negativo da palavra, Getúlio Vargas, perguntado como ele fez para enfrentar o tenentismo, que atacava todos esses escalões médios, baixos das Forças Armadas e punha em risco a própria ideia de governo na década de 30. Getúlio, maquiavélico, disse: eu os promovi a capitão.
Quando o tenente passa a capitão, ele perde totalmente o seu impulso revolucionário. Então, é preciso reformular a política. E que ela seja uma política, de fato, que corresponda a diversas correntes. E, certamente, nós precisamos de menos partidos e melhores. Precisamos endurecer leis que possibilitam a criação de partidos. Estão surgindo mais, né? Estão chegando, a fila está... Não existe escola neutra. Seria bom que as escolas não fossem partidárias, mas elas sempre serão políticas. Não se pode demonizar a política. A política não é a administração do mal, mas é a garantia do contrato social do bem. Demonizar a política como instrumento de resolução de um problema é um problema, porque a política é um acordo muito interessante para você conseguir resolver algum problema. É preciso que as escolas não evitem o debate partidário, mas uma escola a rigor não deveria ser a expressão de um partido. As escolas não são neutras. Quando elas se recusam a entrar no debate político, elas estão fazendo uma opção política. E essa opção política favorece determinadas atitudes. As escolas precisam, mais do que nunca, debater a grande política no sentido de administração do poder e de recursos, discutir a microfísica da política, que é a escola, a família e a sociedade, e ao trazer propostas partidárias para debater, a escola deve convidar partidos de esquerda, de centro, de direita, para debaterem dentro da escola, dando espaço à pluralidade. E não é errado que um professor tenha uma posição política específica. É errado, esse é um debate que eu estou tendo neste momento, que este professor, em primeiro lugar, torne aquela opção a única possível. Então, quando alguém me fala em escola sem partido, eu acho interessante que toda a birra dessas pessoas conservadoras é com um determinado partido. Não tem saída, não existe neutralidade. O que eu devo garantir sempre é a pluralidade da escola, a pluralidade de opções, mas conviver com a diferença e o contraditório é um desafio que a maior parte das pessoas não enfrenta bem. A instituição da corrupção, ela é social e ela precisa ser ensinada tanto a ser ético quanto a ser tolerante no esgarçamento da questão da não ética. Então ela é um fenômeno social, sim, e é também uma instituição política. Uma frase que é dura dizer e que as pessoas particularmente não me entendem: não existe país no mundo que o governo seja ético e a população corrupta. E não existe no mundo um governo não ético, uma população ética. Sempre o governo guarda uma relação com a sua população, especialmente na democracia, onde os governos não deram golpe de Estado. Foram eleitos por milhões de pessoas que endossam aquele governo. Nenhum dos 513 deputados, 81 senadores ou 27 governadores está lá por causa da força. Todos foram democraticamente eleitos. Aí a minha postura nesse sentido era um pouco conservadora e nesse sentido pessimista. Citando Tocqueville, a democracia tem sempre um problema. Ela é a expressão do eleitor. Bom, para ser justo, a minha grande educação em São Leopoldo é do Colégio São José. Quer dizer, em número de anos e de estudo, é do Colégio São José. Ela também é tributária de uma outra educação que era de grande qualidade e perdeu muito disso, que eu fiz o ensino médio no Pedrinho, na Escola Pedro Schneider. Também é fruto de uma excelente faculdade de Unicinos, a quem eu louvo até hoje. Naturalmente, quando eu estava lá, não dizia isso, mas olhando hoje à distância, ficou sendo aquela história da primeira esposa. Depois você casa 3 vezes, você diz até que considerando o que veio depois. A Unicinos é uma grande instituição e eu sou muito louvor. E a formação jesuítica também. A crença no esforço da educação. A crença que eu tinha que acordar cedo para estudar piano, que eu tinha que acordar cedo para estudar línguas. A crença de que o esforço produz isso. Não a crença liberal de que o indivíduo é rico se quiser e é pobre por vagabundagem, que é outra coisa, mas a crença da perfectibilidade do caráter, esse neologismo que Rousseau criou, perfectibilidade, de que eu posso e devo melhorar-me como grande projeto e que isto me torna mais livre.
poucas coisas libertam tanto quanto o conhecimento. Uma das culturas mais tradicionais do Ocidente, que é a judaica, entendeu que uma população perseguida como os judeus só tinha uma herança, é o conhecimento. Então os judeus entenderam que, expulsos de lá para cá, eles podiam talvez carregar diamantes, outros bens, mas o que eles levavam é a formação. Usando uma frase de vó, é aquilo que nunca te tiram, aquilo que em qualquer lugar você fará diferença, que se houver um dilúvio e esse mundo voltar sem nenhuma instituição, sem o grupo do Vale dos Sinos, do NH, sem a Unicinos, sem nada disso, a partir deste momento eu continuo com a minha formação. É uma crença que eu levei a São Paulo quando eu cheguei lá em 1987, um voo da Varig, e desembarquei com uma mala de livros e outra de roupas e fui para uma pensão. A crença de que dali ia começar, que eu ia me esforçar, que eu ia acordar de madrugada, que eu ia trabalhar, essa crença é fundamental, que é diferente da crença liberal, ainda que a crença liberal seja interessante ser estudada. É a crença realmente no conhecimento e na sua capacidade de enfrentar o mundo. Importante dizer às pessoas do Vale esse ponto que eu disse, porque as pessoas têm a tendência a diminuírem as coisas daqui e idealizarem de que em outros lugares, lá é que... Eu fui professor na Fundação Evangélica em Novo Hamburgo, fui professor em escola estadual em Dois Irmãos, estudei no São José, estudei no Pedrinho, estudei na Unicinos. Tudo isso está ao alcance de qualquer pessoa. Eu cheguei à USP um pouco assim, tímido, humilde, pensando, nossa, lá vai ser assim. Não. É uma questão realmente, apesar de que há muita qualidade, eu gosto muito da Unicamp, eu me sinto privilegiado naquela universidade. Eu tenho muita raiva da expressão jeito, talento ou vocação, eu tenho muita raiva dessa expressão. Alguém já me disse, você tem facilidade com línguas? Eu estava um dia na Independência e o francês caiu assim, eu estava na esquina da Independência com o presidente Roosevelt, e o francês caiu na minha cabeça, ele levou lá, je parle, não. Você ignora 8 anos de aliança francesa, 1 ano morando em Paris para conseguir alguma coisa, o mesmo com o alemão, com o inglês, com o latim. Ou seja, formação, textos diferentes para o Brasil. O Brasil é um país múltiplo, plural, e há grupos neste momento, à esquerda e à direita, que estão invalidando a pluralidade da resposta, dizendo, a minha resposta é a única possível, porque é a única válida, a única que está ao lado do bem e da ética, e a sua está ao lado do mal e da falta de ética. Né? Esses grupos são sempre um pouco perigosos, tanto à esquerda quanto à direita. Enquanto for esse parlamentarismo envergonhado ou presidencialismo de coalizão, não dá certo, porque ele vai reunir o pior de dois mundos. No parlamentarismo é possível isso, porque o primeiro-ministro nasce do parlamento. No momento que o presidente nasce das urnas e o parlamento é a sua condição de governabilidade, o presidencialismo de coalizão não pode dar certo. Segundo dado importante é que, acima de tudo e essencialmente, a política diz respeito à estrutura social, que, baseada em opiniões contraditórias de uma sociedade muito marcada pela divisão, que ainda não superou traumas históricos como a escravidão, é uma sociedade que ainda está aprendendo a conviver com o outro e sequer ainda aprendeu a ideia de isonomia jurídica. A expressão, você sabe com quem está falando, que um colega meu, Cortella, diz possível apenas ser utilizada em graus finais de Alzheimer, quando eu não sei mais quem eu sou e posso perguntar a alguém, é herança de um período que a lei vai ser aplicada exclusivamente para um grupo. Então, você sabe que eu sou daqueles que não vai se submeter a essa fila. Esta falta de crença na isonomia é um aprendizado importante para isso. Então, acho que é um modelo. Reformas, a adoção de voto distrital ou distrital misto, a exigência de fidelidade partidária, se você quiser trocar de partido, perde o seu mandato. A inclusão da corrupção como crime hediondo, de tal forma que a pessoa perca de fato sua possibilidade sendo condenada em todas as instâncias. A necessidade de partidos orgânicos, que representem uma ideia, e não apenas de partidos de aluguel. A necessidade de que as campanhas, nós já demos passos bons para isso, sejam mais claras. Tudo isso poderia melhorar. Eu não sou um otimista a ponto de achar que o paraíso é perfeito, mas dá para evitar o inferno. Então nós precisamos de partidos representativos, precisamos de uma população
cada vez mais ilustrada. Então, como fazer as pessoas melhorarem? Isso tem a ver também com melhoria social, com melhoria de condições. Um grande político, no sentido positivo e negativo da palavra, Getúlio Vargas, perguntado como ele fez para enfrentar o tenentismo, que atacava todos esses escalões médios, baixos das Forças Armadas e punha em risco a própria ideia de governo na década de 30. Getúlio, maquiavélico, disse: eu os promovi a capitão. Quando o tenente passa a capitão, ele perde totalmente o seu impulso revolucionário. Então, é preciso reformular a política e que ela seja uma política, de fato, que corresponda a diversas correntes. E certamente nós precisamos de menos partidos e melhores. Precisamos endurecer leis que possibilitam a criação de partidos. Estão surgindo mais, né? Estão chegando, a fila está... Não existe escola neutra. Seria bom que as escolas não fossem partidárias, mas elas sempre serão políticas. Não se pode demonizar a política. A política não é a administração do mal, mas é a garantia do contrato social do bem. Demonizar a política como instrumento de resolução de um problema é um problema, porque a política é um acordo muito interessante para você conseguir resolver algum problema. É preciso que as escolas não evitem o debate partidário, mas uma escola a rigor não deveria ser a expressão de um partido. As escolas não são neutras. Quando elas se recusam a entrar no debate político, elas estão fazendo uma opção política. E essa opção política favorece determinadas atitudes. As escolas precisam, mais do que nunca, debater a grande política no sentido de administração do poder e de recursos, discutir a microfísica da política, que é a escola, a família e a sociedade, e ao trazer propostas partidárias para debater, a escola deve convidar partidos de esquerda, de centro, de direita, para debaterem dentro da escola, dando espaço à pluralidade. E não é errado que um professor tenha uma posição política específica. É errado, esse é um debate que eu estou tendo neste momento, que este professor, em primeiro lugar, torne aquela opção a única possível. Então, quando alguém me fala em escola sem partido, eu acho interessante que toda a birra dessas pessoas conservadoras é com um determinado partido. Não tem saída, não existe neutralidade. O que eu devo garantir sempre é a pluralidade da escola, a pluralidade de opções, mas conviver com a diferença e o contraditório é um desafio que a maior parte das pessoas não enfrenta bem. A instituição da corrupção, ela é social. E ela precisa ser ensinada tanto a ser ético quanto a ser tolerante no esgarçamento da questão da não ética. Então ela é um fenômeno social, sim. E é também uma instituição política. Uma frase que é dura dizer e que as pessoas particularmente não me entendem: não existe país no mundo que o governo seja ético e a população corrupta. E não existe no mundo um governo não ético, uma população ética. Sempre o governo guarda uma relação com a sua população, especialmente na democracia, onde os governos não deram golpe de Estado. Foram eleitos por milhões de pessoas que endossam aquele governo. Nenhum dos 513 deputados, 81 senadores ou 27 governadores está lá por causa da força. Todos foram democraticamente eleitos. Aí a minha postura nesse sentido era um pouco conservadora e nesse sentido pessimista. Citando Tocqueville, a democracia tem sempre um problema. Ela é a expressão do eleitor. E o senhor acredita que falta Bom, para ser justo, a minha grande educação em São Leopoldo é do Colégio São José. Quer dizer, em número de anos e de estudo, é do Colégio São José. Ela também é tributária de uma outra educação que era de grande qualidade e perdeu muito disso, que eu fiz o ensino médio no Pedrinho, na Escola Pedro Schneider. Também é fruto de uma excelente faculdade Unicinos, a quem eu louvo até hoje. Naturalmente, quando eu estava lá, não dizia isso, mas olhando hoje à distância, ficou sendo aquela história da primeira esposa. Depois você casa 3 vezes, você diz até que considerando o que veio depois. A Unicinos é uma grande instituição e eu sou muito louvor. E a formação jesuítica também.
a crença no esforço da intolerância, porque a tolerância é uma palavra que na sua etimologia latina remete a sofrer em silêncio. Então a ideia da tolerância é vista como submissão, e nós temos a cultura do macho alfa, que acha que é preciso não apenas ter opinião, mas impor essa opinião. A tolerância é uma grande virtude, mas a tolerância passiva que domina num determinado momento significa apenas o seguinte: eu não me importo que você seja lésbica desde que você não sente do meu lado. A tolerância ativa é aquela que diz que só é possível viver em sociedade e só é bom porque existe a diversidade. Então eu não apenas digo que você é lésbica e eu não sou, mas eu acho isso uma das melhores coisas que jamais aconteceu na história, que você seja diferente de mim. E a tolerância ativa proclama a diversidade como princípio. O que ocorre na internet? As pessoas não discutem, elas adjetivam. No momento que elas dizem petralha ou coxinha, elas pararam e interromperam o fluxo racional. Elas negaram ao outro a capacidade de ser. No momento que eu lhe classifico com algum adjetivo, um substantivo que se torna um insulto, eu tento colocá-lo numa caixinha para impedir o diálogo. Eu expressei uma determinada opinião e alguém me manda a seguinte questão: por que você defende Che Guevara, que é um genocida? A minha opinião não tocou em Che Guevara, que eu acho uma personagem histórica, a quem eu tenho críticas e analiso historicamente, mas porque na gaveta dela, quem tem aquela posição que eu tenho, necessariamente adora Che Guevara, adora Cuba e vê a Coreia do Norte como um paraíso, porque é a única capacidade que essa pessoa tem de me colocar na gaveta. E esse xingamento, como todos os xingamentos, fala de mim e não do outro. É você olhar para o outro, reconhecer nele uma instância humana, não desumanizá-lo e ouvir um argumento sem apenas classificar. Então eu já escorreguei nessa questão também, já adjetivei pessoas, é um erro que eu vou tentar sempre impedir. É preciso ouvir. Ouvir é uma ideia. Eu cheguei a brincar sobre a opinião, é uma metáfora que tem alguma vulgaridade, mas muita eficácia. Opinião é como uma parte específica do seu corpo, normalmente vista como o ponto final da digestão. Você pode dar, é seu, dê à vontade, mas não é obrigatório dar todo dia. E tem que perguntar se a pessoa quer também. Não dê como princípio, dê como amor, como prazer, e não como princípio. Né? Não precisa ter opinião sempre. Agora, como você disse, hoje, meu aluno de 18 anos entra na aula, lê 3 parágrafos de Kant, um dos maiores filósofos da modernidade, e diz: não concordo. Não há mais o espaço para dizer que se ele estudar 30 anos Kant, ele vai entender. Mais 30, ele talvez possa não concordar. A internet faz uma confusão que está na base de todo este problema. As pessoas confundem acesso a dados com formação. Informação com formação. O fato de tudo estar na internet não me torna nem médico, nem historiador. O fato de eu ter aberto uma conta no Facebook não me torna especialista em direito constitucional, nem capaz de emitir uma opinião claríssima sobre a Constituição de 1988, que divide até especialistas. O fato de toda a literatura ocidental estar hoje na internet não me torna um escritor, nem sequer um bom leitor. Então as pessoas acham que a informação está ao lado da formação. E a todo instante elas dizem, os historiadores, assisti em entrevista recente que as pessoas que eu recebo há 33 anos como professor não estão menos inteligentes. O que acontece é que a inteligência mudou. Ela é hoje, por exemplo, mais visual do que textual. Ela tem mais o modelo Windows, várias janelas abertas, do que uma inteligência de um texto de Vieira. Então, meus alunos, posso dizer com toda garantia, porque eu sou muito crítico sobre a questão da inteligência. Ela não é menor hoje, ela apenas é diferente. Todas as gerações reclamaram das gerações anteriores. Para dar apenas um traço disso, quando surgiu a caneta esferográfica no Brasil no pós-Segunda Guerra, os bancos proibiram cheque com caneta esferográfica, porque apenas a tinteiro era confiável. E, curiosamente, é mais fácil apagar a tinta da caneta tinteiro com hipoclorito, ou seja, com quiboa, do que da esferográfica. Mas é simplesmente a reação ao novo. A reação ao novo causa nas pessoas isso. Outro dado curioso, os alunos, provavelmente os jovens de hoje, leem mais do que você e eu.
porque eles vivem no celular 24 horas por dia trocando e lendo mensagens. Vai dizer, mas são textos ruins, é verdade, mas leem o dia todo, eles se expressam o dia todo. Talvez eles tenham dificuldade em entender uma oração subordinada longa de um período barroco, por exemplo. Mas eu sou otimista porque existe hoje uma capilarização do conhecimento, com inclusive os problemas derivados disso, mais gente tem informações, é mais difícil exercer o controle e o domínio da informação. E para o bem e para o mal, as pessoas se informam mais. Quando a gente fala internet hoje no mundo todo, há pessoas que vão morrer sem nunca terem acessado um computador. Eu acredito que todos nós professores somos elaboradores de tradução. Todos nós professores somos construtores de pontes. Como fazer o aluno perceber que Machado de Assis é uma maravilha? Como fazer o aluno ler Shakespeare, que transformou a minha vida? Como fazer o aluno entender que atrás do livro de Jó na Bíblia existe uma resposta fundamental para uma angústia humana, porque sofrem as pessoas boas? Como fazer o aluno perceber que um quadro de Caravaggio, que uma música de Beethoven, de que qualquer grande dado da cultura ocidental ou oriental tem e contém uma resposta para ele? Esta é a função do professor, a função de traduzir coisas. Toda tradução pressupõe um conceito complexo que a gente chama de entropia, uma perda do sentido original. Entropia é a perda dessa energia original. Quanto melhor o professor, menor essa perda. Então, quando eu digo a uma criança que uma máquina de escrever que eu coloquei numa exposição é uma impressora wireless, é uma maneira de traduzir para o universo dela. É claro que existe uma entropia nisso, né? Ela não é uma impressora, mas é para dizer a ele que existe um outro sistema, uma outra maneira, e isto é a função de um professor. Quando a gente consegue isso, e nem sempre é possível, é uma maravilha. Ser professor é uma atividade fascinante, porque enquanto o intelectual se preocupa com o conhecimento apenas, sua busca, sua validação, e é uma função fundamental, o professor se preocupa com o conhecimento e a transmissão dele. É uma preocupação dobrada. É mais difícil ser professor do que ser intelectual. Intelectual é um treino, professor é uma vocação muito específica. Não sabem nada. É verdade, historiadores sabem muito pouco. Mas certamente alguém que fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área, talvez saiba 0,001 a mais que você. Os médicos não sabem nada. Mas certamente alguém que fez toda a medicina, residência e pós-graduação, talvez possa saber mais do que você. Nós não aceitamos mais hierarquia de conhecimento. E isto é uma pena. Atrás do ódio existe sempre muito medo. Atrás de um homofóbico não existe apenas um outro gay que não aceita a realização do sexo alheio. Existe alguém com muito medo. Pessoas com medo são agressivas. Atrás de uma pessoa que não tolera a sua opinião política, esbraveja e baba, existe alguém que tem um temor imenso que seu mundo, ou que ele imagina que seja o seu mundo, desabe. E aí o meu conselho é o seguinte: nós devemos sempre debater, mas quando alguém arregalar os olhos, gesticular bravamente, começar a salivar, afaste-se lentamente, concorde, porque nunca devemos tocar tambor para maluco dançar. Agora, se não for isso, se alguém estiver expressando a sua opinião, discuta com essa pessoa, mas lembre que não dá para salvar todo mundo da sua própria ignorância, porque a ignorância produz uma zona de conforto, que foi estudado por Etienne Lavoisier no século XVI, no discurso da servidão voluntária. Não há nada mais agradável do que abrir mão da capacidade de raciocinar em torno de uma ideia fundamentalista, religiosa, de uma dieta específica, de uma seita, de um grupo ou de um partido. Ela produz em mim a total liberdade, porque eu paro de precisar escolher. Menos a banda larga. O que é excepcional no Brasil é o período de estabilidade política e econômica. Nós tivemos isso entre a era FHC Lula, nós tivemos isso durante o período mais ou menos do governo Médici, estabilidade dada pela ditadura, inclusive, e crescimento econômico. Tivemos isso em alguns momentos da história do Brasil, como a década de 50, o gabinete de conciliação do Marquês do Paraná no Segundo Império.
Estes momentos são excepcionais. Os momentos tradicionais brasileiros são os momentos de crise política e crise econômica. E, na maior parte das vezes, crise política com crise econômica. Então, na verdade, nós vivemos de crise em crise e de golpe em golpe na história do Brasil. Ocorrer que uma geração como essa de jovens hoje cresceu, praticamente adquiriu consciência sem inflação, com um presidente civil eleito, entregando o poder a um presidente civil eleito. Isso foi absolutamente excepcional, porque na verdade isso não ocorria há bastante tempo, essa sequência de presidente civil eleito. Quando Fernando Henrique Cardoso, eleito pelo voto direto presidente, passou o poder a Luiz Inácio Lula da Silva, eleito pelo voto direto civil, as pessoas não se dão conta que isto é exceção no Brasil. Quando Lula passou o poder a Dilma, isso é exceção. De novo, isso não vai ocorrer tão cedo. Ou seja, nós vivemos de golpe em golpe. E a regra brasileira é sempre aquilo que nós temos em espaço, às vezes, de 10 anos, temos 10 ou 12 presidentes, como entre 54 e 64. Um país de contradições sociais tem contradições políticas. Um país de desníveis econômicos tem desnivelamento político. As crises aqui são distintas das crises vividas na Dinamarca ou na Noruega, onde há embate político. Mas aqui nós temos respostas